No intervalo, vai. Mas eu... Pronto. Bom, você tinha uma pergunta pro... Sim. Ligo, a história que você estava contando sobre a experiência que você teve com a ayahuasca e Bom. a sua conexão com as forças dentro desse trabalho. Assim, nesse período todo, quando morei em Jacareí, eu tinha uma mãe de santo muito simplesinha, dona Ditinha, mas uma pessoa de uma luz muito, muito importante. Ela me orientou muito. E aí eu vim para São Paulo, vim trabalhar no governo, aquela coisa de que você tudo pode. E a minha companheira me dizendo, você pode, pero não tanto. Põe o pé no chão. Si, pero no mucho. Pero no mucho. E aí eu nunca abandonei a minha religião. Nunca abandonei a minha crença. Nunca abandonei a minha umbanda. Nunca abandonei de acender as minhas velas para os meus orixás. Eu não saio de casa sem acender minha vela vermelha. Em nenhum lugar do mundo onde eu estiver viajando, porque eu sou um cara abençoado por Deus, que tive oportunidade de conhecer muita coisa no mundo a trabalho, e em nenhum lugar do mundo eu deixei de ligar para Dona Denise às 10 horas da noite. Daqui. Nunca na minha vida. Porque eu tenho que dar boa noite para minha mulher toda noite. Senão, ela não dorme bem e eu não durmo bem. A nossa cumplicidade é uma coisa que, modéstia à parte, nós estamos juntos desde 1976. Então, é realmente uma vida. E essa religiosidade, essa fé é que não me deixou descer do lado errado. E aí eu acabei indo para o interior, depois de espiar algumas coisas aqui, passar alguns apertos decorrentes de algumas escolhas que eu fui obrigado a fazer em função do meu trabalho, em que pelo menos eu fazia com limite e não deixava que as pessoas fizessem do jeito que elas queriam, porque essas pessoas não têm limite. Então, aí eu fui para lá. E lá nós conhecemos um rapaz que é um engenheiro agrônomo maluco de pedra, mas é um grande entendedor de Mata Atlântica, de floresta nativa, que chama Paulo Maurílio. E o Paulinho foi o nosso primeiro agrônomo lá no sítio, quando a gente foi para lá. E aí um dia ele entrou em casa e falou assim, posso levar vocês lá em Gonçalves? Eu falei, aonde que você quer que a gente vá, Paulinho? Não, tem um povo lá, um negócio de orgânico, vamos lá, vamos conhecer. Aí eu fui, comecei a estudar orgânico. É aquilo que eu falei sobre a lei orgânica, a lei de orgânico no Brasil é uma coisa extraordinária. Tudo tem política, então tem alguns problemas também com a lei orgânica no Brasil, porque o lobby de algumas áreas industriais, e hoje o orgânico já não é mais só o plantio do agricultor familiar. Hoje o orgânico, o André viveu isso de perto, hoje o orgânico é uma coisa extraordinariamente forte. A agricultura familiar no Brasil, eu não sei em termos estatísticos, mas ela é tão importante para o Brasil quanto o agronegócio. Sem dúvida nenhuma. Que bom. Sabe? É fundamental. O orgânico é sustentado pela agricultura familiar. Porque plantar orgânico extensivo não rola. Aliás, foi o primeiro grande conselho que você me deu. Eu queria plantar 10 alqueires numa largada. Você falou, não faça isso. Você vai perder tudo. Ruim. Vai dar ruim, vai devagar. Tem que crescer organicamente. Ele me disse isso há... Sabe? Então não adianta eu querer... Primeiro. 13. Você me disse isso em 2013, há 10 anos atrás. Não adianta eu querer chegar lá e falar, não, eu vou ser um grande agricultor que vou produzir alface. Eu não entendo de alface. Quem entende de alface é japonês, que tem a paciência de plantar o alface. Agora, eu entendo... Quem entende de cenoura é o Cezinha. Melhor cenoura orgânica que eu já vi na minha vida é do Cezinha, que é um produtor lá de Gonçalves.
E aí eu fui, me apaixonei por esse troço. Mas a gente vai... Você tá fugindo da ayahuasca. Ele fugiu da ayahuasca. Ele falou que ele ia falar da ayahuasca, por isso que eu perguntei. Eu vou falar ayahuasca, e a gente falou no intervalo. Isso. Então é assim, nesse período que eu fiquei aqui em São Paulo, que eu tinha perdido a minha mãe de santo, eu fiquei procurando casa. Uhum. E conheci um templo xamânico chamado Cruz e Luz. O professor Sérgio e a professora Valquíria. O Sérgio esteve aqui no escritório com você. E eles têm um ritual xamânico, é um centro espírita. Eles estudam muito luz, eles estiveram no Egito, são grandes estudiosos, eles estudam ervas e produção de medicamentos a partir de ervas, e lá, uma ou outra vez, eles fazem um ritual de ayahuasca, e eu fiz um, lá no Templo Cruz e Luz. E como é que foi? André, como é que foi soltar, por exemplo? Porque assim, você carrega dentro de você história. Muita história. Ruim. Muita história. Ruim. Você é o cara Solta. que começou... Você contou pra gente que você começou a trabalhar porque você queria independência e seu pai era um cara justo, coerente, e disse que se você quisesse fumar, você compraria o seu próprio cigarro com o seu recurso, né? Que ele não poderia te impedir de parar, porque ele também fumava, mas se você quiser, você faça com o seu recurso, e de lá até hoje você não parou de trabalhar. Eu comentei que você... Mas parou de fumar? Parou. Ai, que bom, hein? Parou. Mas aí eu fiz curso de mergulho e escafandria de 6 meses de curso fumando. Caraca, e esse pulmão... E depois eu dava aula de mergulho e escafandria no Corpo de Bombeiros. Aí eu parei de fumar. Mas não tentem fazer em casa. Não tentem fazer em casa. Então, e aí, você é um colecionador de histórias, um cara cheio de vida, que teve dinamismo, cheio de movimento e de atitude. Você toma um ayahuasca, aí você vai lidar com essa força interna. Me conta, como é que foi o resultado disso? O resultado disso foi assim, André. Primeiro... Porque já é inusitado um cara da sua idade, porque não é convencional uma pessoa da tua idade ocupando a vida que você teve. Que idade você tinha? Quando eu fiz a ayahuasca, 45 no máximo. Tá bom. Aí, eu quero saber do resultado. Cara, foi assim, a gente chegou, toda a preparação, leva esteira, vai de roupa solta, com gosto de açaí. Se fosse, tava ótimo. E olha que eu acho o gosto ok, mas açaí eu adoro. Não, mas é o gosto da madeira. O gosto da mata, né? A floresta dali. E eu com a minha esteira aqui, Dona Denise do lado. Claro. Sempre. Dona Denise teve uma reação de posição fetal. Se aninhou, recolheu. E falava, isso é uma bagunça, eu não gosto de bagunça, eu não gosto de bagunça, isso é uma bagunça, eu não gosto de bagunça. Ficou numa resistência. Ela passou mal? Não passou mal, mas ela ficou o período inteirinho recolhida. E você preocupado com ela ou você... Não tem nem como, Anders. Não tem como. Mas foi assim, primeiro... Ele é zeloso. Primeiro eu vi, Não, você fica, uma mas... coisa da sombra, tá? Na época tinha uma pessoa que estava querendo muito me prejudicar. Uhum. Eu vi essa pessoa atrás de uma jaula, a sombra dessa pessoa. Ela já estava presa na vida? Não, ela estava presa na jaula. Nessa visão. Ela estava presa na inveja, ela estava presa em se auto... comiserar. E depois eu vi meu pai. Logo em seguida eu vi meu pai, conversei com ele. E seu pai já tinha desencarnado. Aí depois eu curti uma das coisas mais lindas, que foi um búfalo voando. E uma das médiums desse templo xamânico levitando, vestida de índia Apache, ou Cheyenne, uma coisa assim. Isso é o que eu me lembro. Tá? E você conseguiu sentir... incrível. Você conseguiu sentir perdão por esse cara, essa pessoa? Você conseguiu... Sim, é uma pessoa que me ajudou muito, foi muito importante para mim. Porque a gente estava falando no intervalo, né, sobre essa experiência com a ayahuasca, e aí tivemos a experiência com o terreiro, e aconteceu uma sincronia comigo nesses dois pontos, que eu acho que vale contar. Em uma cerimônia que eu não estava, que o Kim estava com uns amigos,
Eles foram, eu tava em casa, e daí de madrugada eu acordei escutando uma música. Que não via desse plano. E eu anotei a música, peguei meu violão, toquei a música assim, em minutos. Falei, uau, que lindo. Eu cantava em espanhol, eu nem falo espanhol direito. Cantava em espanhol. Gravei pra não esquecer. Dormi, acordei no dia seguinte, o Kim falou, eu e meu amigo, a gente viu você cantando aqui na cerimônia. Aí eu falei, que interessante, eu acordei de madrugada cantando uma música. Por si só, isso já é lindo, né? Nossa, uma sincronia, uma coisa bonita, beleza. Num encontro espiritual, eu fui cantar essa música. Uma amiga veio pra mim e falou assim, Carla, eu não gosto muito de falar isso pra todas as pessoas, porque nem todo mundo recebe bem, mas eu vi enquanto você cantava, com uma clarividência, uma cabocla cantando com você. Às vezes a gente recebe esse tipo de informação e ok, mas eu senti assim um aconchego no coração. Eu falei, que legal. Ela pintou essa cabocla, uma cabocla anciã. E eu falei, legal. Alguns dias depois eu estava em outro lugar, fui cantar essa música no violão, vem uma pessoa completamente desconhecida e fala, você sabe que tem uma cabocla que canta com você, né? Aí a segunda vez eu falei, tem mesmo. Eu sei. Aí eu falei, olha, já me falaram isso. Mas, Lilico, pra mim isso ficou como uma história bonita de sincronias que eu sentia no meu coração, legal. Ontem, quando a gente tava no terreiro, foi a primeira vez que eu fui num terreiro de Umbanda. E eu sempre senti conexão com as entidades e com essas forças, porque vi elas se apresentando na minha vida em alguns momentos. Normalmente através do canto. Ou através da arte, porque atuei e interpretei a Yara, que é uma cabocla. Ontem, sincronicamente, a cabocla, né? A pessoa a médium que me atendeu, recebia a cabocla Yara, e eu não sabia. E aí, foi por sorteio. E foi por sorteio, né? Sorteio cósmico. Mas, Não. mas o correio cósmico não erra de endereço. Não erra de endereço, eu também acho. Claro que não. E eu não sabia, que ela não me falou que o nome dela era Yara. Eu soube depois quando você falou, ali fora. É porque eu fui ver na tabelinha ali. Mas ela começou a conversar comigo e eu falei pra ela, eu achei sincrônico que é uma cabocla que tá falando comigo, porque poderia ser qualquer outra entidade aqui, porque eu acabei de contar essa história e falei pra ela. E aí ela falou que todos os seres que eu estudo ela não citou a Cabala, mas né, aqui a gente fala sobre isso, na Cabala, na espiritualidade, estão comigo, me protegem junto com elas. Com ela como cabocla e com outra cabocla, com essa que eu tinha falado. E ela disse que essa cabocla já apareceu nos meus sonhos algumas vezes e que eu não percebi. E eu falei, eu não lembro. Ela falou, porque você não percebeu. Quando eu saí e vi que ela era Yara, e que eu interpretei a Yara no teatro, e que eu cantei com uma cabocla, e essa presença, eu me senti muito amparada. Essa foi minha sensação saindo de lá. E na última experiência de ayahuasca que eu fiz, houve um momento em que me chamaram pra cantar. E eu tava num processo. E falaram, Carla, é verdade que você vai cantar? Eu falei, é verdade daqui a pouco, calma aí que eu já vou. E aí, sim, o que me fez me erguer foi lembrar que a minha intenção era me recordar do meu servir. Por que eu tinha que servir? Qual era o meu servir aqui na Terra? Quando eu falei, peraí, qual que era a minha intenção mesmo? Algo me levantou, não era eu tava deitada igual a sua esposa, assim, recolhida, e eu falei, não, meu servir. E eu escutei no meu ouvido, just sing, my love. Só canta, meu amor. Eu sentei e eu comecei a cantar. Só que eu não cantei sozinha, porque a minha voz era uma coisa muito diferente. Eu cantava com outra voz, eu cantava com outros seres, eu escutava outros seres cantando comigo, e as pessoas me olhavam assim, com uma cara de que era diferente, foi uma experiência muito diferente. E eu tive muito a sensação clara dessas entidades, desses seres cantando comigo. Eu acho que é importante a gente entender, por exemplo, a Umbanda, ela tem algumas coisas básicas, quer dizer, você tem os orixás que não falam, então as pessoas confundem muito a Umbanda, o Candomblé, Quimbanda, um monte de coisa. Então vamos
a Umbanda é a única religião de matriz africana oficial no Brasil. Ela veio para o Brasil, ela é reconhecida como religião. Mas como ela incorpora as entidades, porque a maneira das entidades se manifestarem conosco é através do corpo de um médium. Uhum. Então, ontem vocês conversaram um pouco com a mãe é uma pessoa que eu respeito muito, 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 pela seriedade, pela honestidade, sabe? Pela simplicidade Pela dela. simplicidade. Ela, Pela dedicação, o comprometimento dela no trabalho espiritual. Cara, Pela verdade que ela pra- batalha todos os dias. todos os dias. E a mãe Rosane é uma pessoa que eu admiro profundamente. Fui parar lá, porque eu estava sem casa. E aí uma moça que... Jogava búzio? não, baralho. Baralho cigano. E ela foi lá em casa, lá na fazenda. E ela falou, você tá sem casa, né? Tô. E ela me deu 2 telefones. Era 2 endereços. Um era do terreiro do Rubens. Eu fui lá, era um terreiro maravilhoso, com uma energia grande. Só que era um terreiro com 100 médiuns. Então, não tem... Eu Aquela gosto de coisa coisa intimista. pequena, sabe? Intimista, não tem aquele aconchego. Aí a Denise ligou no outro telefone, a mulher falou, e a do Rubens era de quinta. Quinta é dia de eu ir embora. Vai embora. E aí ela falou, a minha gira é de terça. Aí eu fui lá, a casa era metade daquilo que vocês conheceram. Bem intimista, mas com médiums muito focados. E ela tem um trabalho de orientação, de formação e de transparência e lisura, que é uma coisa impressionante. E aí eu me apaixonei pelo terreiro, estou lá há mais de 14 anos, que eu vou toda terça-feira. Entendeu? E ela é uma pessoa a quem eu admiro, sou muito grato, porque ela me conheceu, eu não era mais nada na política, graças a Deus. Eu estava passando, meu irmão ainda era, quer dizer, mais nada na política é uma maneira de falar, porque quando você faz política na vida, você nunca sai. Verdade. Uma coisa interessante da política que a gente falou e vai passar en passant é que a política ela tem uma característica bem parecida com o que está acontecendo aqui agora. Aqui agora a gente pode ter as nossas diferenças de filosofia, de verdade, ou até mesmo, porque você pega um tronco de candomblé e Umbanda, a matriz é a mesma. Se você pegar um árabe e um judeu, a matriz é a mesma. Evangélico e católico, a matriz é a mesma. Ou seja, no entanto, tem existem hábitos, diferenças, mas práticas existe um ponto totalmente comum. diferentes. Apesar das diferenças, existe um ponto comum. A política, ela como a religião, ela também traz um ponto comum. Igual a gente aqui as câmeras estão ligadas, nós estamos preparados no ambiente. Mas o nosso programa chama Bastidor. Se a gente apagar as luzes e continuar, ainda continua acontecendo a nossa verdade. Na política é a mesma coisa. Na política aqui a gente discorda, mas quando a gente se encontra ali na porta na hora de dar tchau, entre alguns ainda há respeito, apesar da diferença. E isso despolariza um pouco o que a gente vê na tela da TV. E essa verdade que a gente está trazendo aqui agora é uma coisa que acontece e é real. Isso não é, mas é mentira, é verdade. Então, não. mas você sabe que tem um estudo, André, que mostra que o povo brasileiro é um dos povos no mundo que mais consegue separar o que é representação do que é realidade. A televisão teve um papel muito importante na história do Brasil. Todos os canais, todos os programas, porque o povo brasileiro ele está tão habituado a assistir novela, interpretação, que ele consegue separar quem está mentindo. Quando você faz desenvolve isso. Quando legal. você faz uma gravação. O brasileiro é ligeiro, basicamente. Não, Kim, é assim, ó. A gente pensa que não, mas a gravação de um programa político, o Duda Mendonça, que foi um grande marqueteiro político, eu acho que melhor que ele eu só conheci um, porque é uma genialidade anormal que chama Nizanguanais. Os dois trabalhavam fazendo assim, eles gravavam um programa, antes desse programa ir para o ar, eles pegavam pessoas na rua, de diferentes camadas sociais e
projetavam aquele programa Para ver a resposta e a reação de um público geral. O que agrada, o que não agrada, se passa credibilidade ou não. Se um candidato tem cara disso, o outro candidato tem cara daquilo. Isso é da guerra. É arte de guerra mesmo. A política no Brasil virou um negócio profissional. Então, você tem coisas na política que são fantásticas, sabe? Você tem mitos na política que não vão Por exemplo, cair você nunca. que já teve do outro lado, quando você viu uma pessoa na sua posição hoje, você sabe o que ela passa, você sabe o que ela sente, você sabe qual a preocupação dela, você sabe, você já vestiu aquela roupa. Cara, o que dói é você saber que a boa intenção vai acabar ali. Isso é que é duro, isso é que é duro. Porque o que corrompe não é o dinheiro, é o poder. Mas aí, então, isso é perfeito, porque o que eu tô te escutando aqui, essa trajetória inteira da sua vida, e você é atípico no sentido de que você esteve em várias situações de poder, de diversos tipos de poder, né? E você escolheu uma vez atrás da outra, sempre de um lado, como você falou, eu nunca fui para esse lado da linha. Nunca desci do lado de lá da linha. E é muito atípico isso. E, inclusive, Lirico, olha, não é assim, não é pra... na verdade, o que eu gostaria de trazer aqui é o seguinte, porque, assim, hoje, o americano tem uma expressão que é race to the bottom. Você já ouviu isso? Que é a teoria dos jogos, que fala quem se põe de uma forma mais cruel, quem faz, vai ter uma vantagem que talvez o que não se põe ali, e aí vem o outro, então eu vou ser mais cruel, e aí é uma corrida para quem Concordo consegue com ser você. o pior. É. E você olha pro mundo hoje em dia e você a disputa vê para ver quem vai ser o pior. quem vai ser o pior. Porque tem coisas que tem estratégias do poder que algumas pessoas nunca nem considerariam usar. No entanto, quem considera usar e usa acaba tendo uma vantagem. Claro, é temporária, porque eu realmente acredito que todo esse abuso de poder vai de alguma forma voltar e aquela alma vai pagar por aquilo, mas ela acaba vai voltar, e eu acho que você sabe disso. E por isso você age de uma outra forma. Cara, é assim, eu tenho muita fé. Eu tenho fé. E acima de tudo, o que eu sempre disse para os meus filhos, e é assim, eu tenho fé em mim. Eu sei que eu sou um cara do bem. E eu não vou descer do lado de lá por nada nesse mundo. Porque eu já vi gente que desceu do lado de lá. Seus valores estão muito cristalizados, né? Graças a Deus. E graças à sua prática. Entendeu? Ao seu comprometimento. O meu comprometimento com a minha verdade e aquilo que eu acredito, sabe? É muito importante. Isso que você falou, se você parar e analisar o discurso de posse do presidente da Rússia, você vai ver que naquele dia ele avisou o que ele ia fazer. Ele falou que ele ia restaurar o poder da União Soviética. Só não viu quem não quis ver. Ele avisou. Como o Hitler usou uma desculpa de que a Alemanha era muito pequenininha para o povo alemão. Quer dizer, eles sabem o que eles estão fazendo. Sabe? E o problema é quando esses caras utilizam, inclusive, o poder espiritual. Aí a coisa começa a complicar. No poder pequeno, poder político. O troco vem. Eu acredito muito na justiça divina. Muito. Eu acredito na justiça da energia. Uhum. Ela tira o seu dedo, ela tira o seu pé. Olha, a gente tá falando muito nesse encontro aqui de política e de espiritualidade, Você né? entendeu? É uma questão que, só para responder a sua pergunta, eu entendi perfeitamente. É a opção do livre-arbítrio de cada um. Exato. Porque todo mundo sabe. E quem sabe as consequências do erro do livre-arbítrio e acredita nisso. E acredita que tem algo mais a hora que acabar a matéria
entendeu? É o que se discute sobre o tempo para fazer a cremação, o tempo para não fazer a cremação. Se vocês lerem um livro do Rubens Saraceni chamado Exu, é do mesmo jeito que muita gente condena a cremação, porque às vezes, se ela for feita antecipadamente, ainda tem... você vai sentir o seu corpo queimando. A sua alma vai sentir isso. Tem um prazo, né? De desligar tem que todos ter os corpos até... Um prazo para desligar a energia. Do mesmo jeito, nesse livro, o Exu ele relata ele tendo o corpo dele sendo comido. Entendeu? Então, o que acontece é o seguinte, a gente tem que saber até onde a gente pode chegar. E tem que acreditar em alguma coisa maior do que simplesmente o eu. Se você não acreditar nisso, cara... É isso. Você chegou exatamente no ponto. E aí eu acho que não é nem acreditar, porque é um acreditar, mas na verdade é um saber. É um saber, é uma perspectiva. Não, saber não é a idade, é a idade. Sabe por que o demônio é sábio? Porque ele é velho, não porque ele é feio. Entendeu? E esse saber, a gente apanha muito na vida, gente. Eu sei que a gente... O que você está falando é absolutamente correto, tá? Vocês têm a possibilidade, pelo pouco que a gente conversa e pelo pouco que eu conheço de vocês têm um dom graças ao esforço de vocês, à retidão de postura de vocês. Esse cara um dia brigou na frente e eu falei para ele, não fala mais isso que você não vai conseguir fazer. Eu vou produzir orgânico a preço de convencional. Falei. Eu lembro disso. Falei, subsidiei, paguei, fiz. Mas não dá. Mas não dá. É impossível. Eu consegui por um tempo, mas... É impossível, porque a terra te exige algumas coisas. E outra... A troca com a terra custa. E infelizmente o ser humano não tá ainda... Cara, falta mérito pra gente, falta mérito, falta vontade da gente ser melhor, falta essa vontade de você acordar de manhã. Falta o saber que você vai adquirir com o tempo. E falta a escuta com a terra, isso que você falou pra mim é perfeito. O custo com a terra, porque não é que é nossa. Estamos aqui, né? A gente usa. Eu fiz uma propaganda da Sua Orgânicos e a gente era uma pessoa brigando com a terra porque ela não estava dando morango, porque não era época de morango. Que ótimo. E era uma propaganda. Se a gente aprendesse a escutar, né, a sazonalidade. E era um cara brigando com a terra porque as não tinha morango. estações. Então, assim, você não pode exigir morango quando não é época de morango. É simples. É a mesma coisa que querer produzir manga em junho. E assim, tem um porquê de nascer determinadas coisas em países frios, determinadas coisas em países quentes. A gente precisa voltar a escutar o planeta Terra. Tudo que tem no Brasil e não for jabuticaba, veio de fora. Então a gente tem que tomar cuidado. Mas tem coisas que a nossa terra tem uma receptividade, né? Lógico. Não. E tem coisas que não. Não estou dizendo que seja errado você trazer... Não, tem adaptação de tudo. Adaptação. A batata inglesa, que não é inglesa. Sim, é holandesa, né? Também não. Não. Ela surgiu aqui na América batata. Foi para lá. A batata. Tá. Ela surgiu aqui na América e foi para lá. Quer dizer, aqui no Chile, você tem terraços de teste de altitude para determinadas plantas. Mas assim, terraços com variação de 2 metros. Onde você tem um canteiro, 2 metros abaixo você tem outro canteiro. Quer dizer, eu não entendo nada de produção agrícola. Quem gosta disso é a minha mulher. Eu entendo de bicho. Bicho eu entendo. Eu gosto de mexer com vaca, eu gosto de mexer com cavalo. Sabe? Eu gosto de gente. Que são os cavalos, de vez em quando. Ô, Lilico, cavalos, batatas e jabuticabas à parte, eu queria fazer uma pergunta. A gente falou muito sobre um mau uso do poder político, né? De um pequeno poder que as pessoas acham que é imenso. Mas e o mau uso do poder espiritual? Porque eu acho que isso... O troco é muito maior. Eu ia falar isso, assim, as pessoas utilizarem... Eu não vejo diferença do troco. Não, o troco é mais forte.
Sabe não por vê quê, diferença André? do troco André, do mau uso de poder espiritual? Calma. Não entendi. Eu acho que eu não fui... Eu não vejo a diferença entre um poder e o outro, na verdade. Não. Porque eu acho o que poder tem uma político é um explicação. poder espiritual e vice-versa. nós estamos no Kim, mesmo lugar, então. Eu acho que é isso. Mas Deixa eu falar uma coisa para Eu tô vocês. A diferença com que eu lilico, vejo acho. em mau uso do poder político e mau uso do poder espiritual é que é o seguinte: você que tem a consciência do poder espiritual, você está sabendo que você está sacaneando em dobro. É isso aí. Bom, tudo bem. Nós estamos dizendo o seguinte, que quem tem mais consciência paga mais caro. Lógico. Aí sim, aí sim. Aí beleza, então chega estamos num num acordo. acordo. Alguém tem uma consciência de que tem o poder. Porque o cara que... É um ditado de Jesus, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Se É te é isso dado aí. consciência, vai ser cobrado pela Porque consciência. tem muita gente na Simples. política que não tem essa consciência. E Não, só não tem tem uma noção. distorção de, esse é meu poder, mas não tem Meu ideia do que é um poder, não. verdadeiro A maioria poder. Tem Mas olha, outro tipo aqui de a noção gente... que um... São testes, né? Aqui, Lilico, a gente já discutiu em outros programas a evolução da alma no seguinte sentido. Tudo que o Criador colocou como a sua intenção e produziu como matéria, pelo menos onde a gente vive aqui, ele foi feito para que haja evolução. E aí, o exemplo que foi dado, como eu aprendi, que até o pigmento, né, desse pretinho aqui, um dia vai ter um grau de consciência, porque isso aqui vai se transmutar, isso é matéria orgânica que está aqui, isso vai tudo que veio do sol, nós estamos aqui fechado, num círculo fechado. E tudo é regido por uma consciência, presidido por uma consciência, e tudo busca uma evolução. Se tudo busca uma evolução, sem dúvida nenhuma que com o maior grau de consciência ou menor grau de consciência, nós vamos ser empurrados a ser cada vez melhores. Ou seja, tem um ditado antigo que diz que de hora em hora Deus melhora. E se de hora em hora Deus melhora, por que nós não? Então, a partir desse momento, onde o nosso grau de consciência ele vai ampliando, sem dúvida que depois a surra vai ficando mais dolorida. Você pode ver na prática. Vamos pegar na prática. Um tiro num médico e num bandido louco. Quem morre primeiro? Não. Na prática, você vai ver que dá diferença também. Não. Mas é assim. Os escândalos que a gente teve na política, o grau de... Porque para um político que usa mal o poder, a maior reprovação que ele vai ter, qual é? Urna e deixar de ser ídolo e virar bandido. Isso. Um médium, um sacerdote, esse nunca vai se recuperar. Conta pra mim quantos médiums vocês conheceram Que tiveram uma queda. que tiveram uma porrada e levantaram. Bom, Sacerdotes que aconteceram isso, estudiosos posso que falar? aconteceram isso. E assim, francamente, se você pegar os mais conhecidos, dos mais conhecidos que tiveram notoriedade, uns largaram o corpo de forma trágica e outros tiveram seus problemas com a verdade. Pronto. Acabou. Vamos colocar só isso, tá bom? Entendeu? Vamos colocar só isso, parar por aqui. Vamos Não, tá parar bom. por aí. Então, Senão agora, dá tema. Da Atena. Dá pena, não é nem dá tema, como diz o Zé, é da pena. E veja bem aquilo que você falou, Kim. Quer dizer, a pessoa tem o poder O livre-arbítrio. do livre-arbítrio dele. Agora, gente, aqueles que têm o dom de ter o dom, quer dizer, para mim, um cara como Spielberg é um cara que tem o dom. Esse cara previu coisas. São instrumentos, né? Eles são instrumentos. São. A gente sabe de tudo isso. Todos somos, na verdade, né? Com Cada mais um ou no seu menos tamanho. mediunidade, cada um no seu tamanho, cada um no seu Então, serviço, no veja seu bem, propósito. eu acredito muito na arte. Não é que a arte imita a vida imita a arte. Porque as maiores previsões do mundo vieram Já pelo estavam cinema. na arte, Não, claro. estão no cinema. É uma Nas pinturas, inspiração nas ali. pinturas. Nas pinturas, nas Vocês já músicas. participaram de uma sessão de pintura mediúnica? Eu nunca fui. Não, que lindo. Ah, gente. É uma Olha, das Lico, coisas- vamos fazer um monte de É uma tour das aí, tour coisas espiritual. mais Lico. extraordinárias que eu já vi na minha vida. Que lindo. Você vê o cara pintar um Monet ou um Picasso em 5 minutos. Caramba. 5 minutos. Caramba. O cara incorpora, ele pinta e assina Claude Monet. Ó. Uau. Só que sai no verso Psicografado. Psicografado. psicografado, É. pintura.
Eu tenho um autorretrato de Leonardo Igual suas da músicas, Vinci. vai Que cuidado coisa com as suas incrível. músicas, viu? Nossa, eu quero ir numa sessão dessas. Entendeu? De quem Será que é, né? Eu Será que eu tô tenho psicografando de dicas, Dá quem? crédito, viu? Pra cabocla. Dá crédito. Dá a cabocla, Vocês vou forem lá colocar. em casa, vocês vão ver um autorretrato do Leonardo da Vinci. Que legal. Que lindo. Pintura mediúnica. Eu tenho um quadro pintado em pintura mediúnica que eu enquadrei num vidro dos dois lados. Porque de um lado ele é uma pintura, do outro ele é outra. Olha, Ai, que lindo. que loucura, cara. Sabe? Então, essas sessões, quem fazia era o pessoal do Cruz e Luz. Eu não sei mais se eles estão fazendo. E a gente ia, era um evento legal, a gente ficava lá, os médios pintavam, a gente fazia o leilão dos quadros para ajudar os índios lá da Guarapiranga, entendeu? Então eu não sei se eles estão fazendo mais, mas é uma coisa extraordinária. Sabe, eu tenho um São Francisco pintado lá em casa que é de chorar. Pintura mediúnica. Mas você trouxe a pintura mediúnica porque você estava trazendo ela como um exemplo. É isso que faz a gente ver o que é a realidade. Então, essas pessoas que têm o dom, se elas usarem esse dom, elas vão sofrer muito mais. Eu concordo com você. Porque aí você tem. Porque aí é um tem o dom- requinte da maldade, né? É o requinte da É o maldade. requinte da Quer dizer, maldade. usar o meu dom para prejudicar alguém. Uma coisa é roubar um é pão porque eu tô pedir- com fome, a outra coisa é eu te assassinar porque eu quero o seu pão. Entendeu? Né? Aí é o Então, requinte da maldade. é isso que você falou que eu concordo. Eu acho assim, o cara que usa mal o poder político, talvez ele não saiba nem o que ele está fazendo. Mas Porque acerta ele a não conta, sabe. viu? Não, vai pagar a Acerta. conta. Não, Vai lógico pagar que vai, a não conta. é esse o ponto. É só que Mas- usar mal o poder espiritual. Opa, Acerta a conta. Oh! Mas basta ter alma, basta ter espírito. Espírito não digo, mas alma, basta ter alma que acerta. basta ter alma que ela Claro. vai pagar a conta. Acerta a conta. Gente, E o tempo é dessa terra, quando é eu de falei, fora daqui. só pra gente O não universo é um grande paradoxo, né? Mesmo É. que você falou da dualidade, o sol e a lua, a luz e a sombra, também estão dentro de uma mesma Gente, consciência que é um não dos dual. lugares- Tá tudo dentro de uma Regendo por mesma. uma consciência não dual. Então, assim, Quando é um eu digo grande que paradoxo. eu tive na minha vida muita bênção em termos de conhecer alguns lugares. Eu conheci a Cidade Proibida em 1984. Ainda a Praça da Paz Celestial só tinha o mausoléu do Mao Tse Tung e a Cidade Proibida. Não tinha os prédios todos do poder chinês. Eu fui às catacumbas em Roma, a Denise não conseguiu entrar. Um dos Em lugares Roma? mais pesados de energia que eu conheci foi Pompeia. Em Roma, quando eu fui no Coliseu, eu entrei, não tinha tido orientação ainda, e fiquei zoada depois. Senti, falei assim, nossa, eu vou precisar muito dormir legal um dia inteiro. é você ir conhecer o centro de escavação do soldado de terracota. Entendeu? Foi lá que ganhou um búzio? Eu ia falar, acharam um búzio lá. Acharam? Não, e olha, você falou de energias, lugares de energias pesadas que a gente entra e sente, mas o contrário também é verdadeiro, né? Lugares de energias incríveis que você chega e fala, meu Deus. Lilico, do que você se arrepende na vida? Olha, eu tenho uma frustração na vida, André. Em 1992. No início de 93, eu fiz 2 anos afastado da PM. Eu devia ter voltado e terminado a minha carreira. É a única coisa que você falou, mas se eu pudesse, eu faria isso de novo. Eu voltaria atrás. O que você não faria de novo? Ter guardado mágoa de algumas pessoas. Más águas, né? Internas. Manter más águas. Mágoa dá câncer. Oh! O que a idade te trouxe de melhor, Lilico? Paciência, compreensão. Não paciência, que eu não sou nenhum paciente. Meu filho tá ali, se você perguntar para ele se eu sou paciente, ele vai dizer que não. Eu acho você paciente. Entendeu? Mas deu assim, André, Lilico, separar o bom do ruim. Eu tenho uma pergunta. Esse foi um órgão. Fala. Se você pudesse deixar uma mensagem para pessoas que vão trabalhar com o pequeno poder político, do ponto de vista espiritual, o que você Boa. falaria? Não se iludam.
Só. Incrível. Não se iluda. É um pequeno poder. Tudo isso passa. E o dia que você sair, você vai sentir. Um exemplo disso, eu tenho um amigo que foi presidente da Assembleia Legislativa aqui de São Paulo, e eu vi o dia que ele deixou a cadeira da presidência e desceu para o plenário. Ele parecia um morto-vivo. Sensação de derrota. Voltei à vala comum. E se você puder deixar uma mensagem para as pessoas que talvez estejam descobrindo o poder espiritual, buscando o poder espiritual, o que você falaria? Estudem, se dediquem e tenham muita fé. Reforcem a fé de você todo dia. Todo dia. A importunação, ela não é um mal. A importunação, quando você conversa com Deus, conversa com seu guia, conversa com a sua energia, conversa com aquilo que você acredita, ela só está reforçando o seu lado bom. Não está importunando. Sem dúvida nenhuma. Você com você mesmo. Como você é com você? Eu sou um pouco exigente, como todo bom capricorniano, teimoso pra caramba. Teimoso pra caramba. Trabalhou pouco na encarnação esse capricorniano, né? Eu sou teimoso pra caramba e eu costumo dizer o seguinte: eu não gosto de entrar em lugar nenhum, André, sem estudar. Meu irmão dizia que o meu problema é que eu queria entender tudo que tinha para acontecer. Mas eu acho isso bonito, bom da vida. Não, aliás, mas é aquilo que a gente falou. Nem sempre o que é certo é errado, nem sempre o que é errado é certo. Quando você vai viver em cima da linha, você tem que saber. Então você tem que estudar. Eu trabalho com um tipo de documento na área de direito que eu conheço desde que eu me conheço por profissional. Mas eu não era formado em direito, eu não era bacharel em direito. E você foi buscar... E um dia eu fui numa reunião, numa empresa, o cara virou e falou assim: o senhor é advogado? Não. O senhor é bacharel? Não. Então o senhor não vai entender o que eu estou dizendo. Quase que eu falei para ele: um menino. Aí eu fui fazer faculdade de direito à noite. Quando eu cheguei numa outra, o senhor é advogado? Não, porque eu não fiz exame na OAB. Eu sou bacharel em direito especializado nesta área. Então, eu sou muito exigente comigo mesmo e com os meus filhos. Tá certo. Se você vai deixar um legado, que seja o melhor. Na verdade, a gente discute bastante aqui as questões de religiosidade. Eu tenho... eu não posso dizer que é absoluta certeza, mas eu daria meu braço direito com essa afirmação que eu vou te dar. Nem Jesus, nem Krishna, nem Buda, nenhum deles quis ser adorado. Ninguém veio aqui com o propósito de ser adorado. Eles vieram aqui fazer o trabalho deles, tornaram-se referências. Um sacro ofício, densificaram muito para vir, né? Por uma autorreferência, todos seguiram aquela referência. Maravilha, maravilha. E aí surgiu essa religião de religar, né, a minha divindade com essa divindade que eu vi ali, chamada Jesus. Tá. E tal. Eles não pediram para que ninguém os imitassem ou se tornassem eles. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. E olha só, e não pediram nem para que seguissem a religião, porque isso é uma coisa inventada pelos homens. Ensinamento é uma coisa. Uma das coisas mais lindas que a Cabocla falou para mim ontem foi: se você não quiser vir aqui nunca mais, não tem problema. Segue estudando, segue com a sua fé. É isso que te dá sua força. Perfeito. A gente poderia ir em algum lugar religioso e falar assim: não, você tem que vir aqui, tem que fazer não sei o quê. Me deu vontade de voltar. Porque não é? É liberdade, né? Por que na China você tem os faraós? São as torres chinesas. Porque Buda, na próxima encarnação, ele virá como ganso. Então, eles já prepararam as torres onde ele vai pousar. Ah, que lindo. Sabe? Então aquelas torres chinesas que a gente não entende, porque aqueles caras fazem aqueles negocinhos, é para isso. Para dar pouso. Para dar pouso, porque eles acreditam nisso.
E aí, Anders, a última pergunta que você traz todo o Então, programa. eu costumo contextualizar, e você contextualizou a sua vida, né? Você contou quando você começou menino, como você, com 17 anos você foi para o Exército, para a Polícia Militar, depois você chegou no governo, depois você saiu do governo, você plantou orgânico, você continua trabalhando, você resolveu problemas gigantes de empresas muito grandes aqui no estado, no Brasil, você tem uma história feita, e aí, depois de tudo que a gente conversou nas últimas 3 horas, vi uma pergunta absolutamente simples. Minha porrada. Fala. Em que mundo você vive? Da minha família. Esse é o mundo que eu vivo, que eu gosto e para o qual eu vivo. E para que eles sejam justos, para que eles sejam pacientes e para que eu tenha deixado para eles um pouquinho de ensinamento de vida. Esse é o mundo que eu vivo. Lilico, a sua família é só sua família de sangue ou seus guias são sua família? Não. Seus amigos são sua família? Meus amigos são minha família. Eu costumo dizer assim, os meus colaboradores são a minha família, eu sofro. Seus guias são sua família? Não, os meus guias... Você não considera? Eles são mais do que a minha família, sabe? Eles estão comigo o tempo inteiro. Quantas vezes eu tive que tomar decisão numa mesa e alguém estranhou porque eu mudei a opinião de uma hora para outra e falei não. Era assim, mudou. Por quê? Porque mudou. Mudou. E aí depois, o que eu digo, eu tive uma filha que trabalhou comigo muito de perto. É uma filha de Ogum, guerreira, que resolveu fazer faculdade de medicina aos 40. Está no 3º ano de medicina, tem um filho. Mas ela é muito certinha. Fez ayahuasca 5 vezes. Entendeu? Sua filha? Minha filha, mais velha. E eu tenho hoje um filho que trabalha comigo e uma outra filha, que é a do meio, que trabalha comigo. Eu sou muito duro de conviver. Eu não sou... Eu tenho uma paciência de orientar. Você tem paciência em ensinar, que eu já vi. Mas é o seguinte, a minha família, como você perguntou, é o mundo que eu vivo, sabe? O mundo não é grande, o mundo é pequeno. A gente frequenta lugares que são muito mal frequentados e a gente conhece todo mundo. Entendeu? Então, e a gente está aí para tirar de toda a convivência um pouquinho de ensinamento. Teve um político que eu conheci, que para mim é um exemplo do lado do que não se deve fazer, mas com ele eu aprendi uma frase: eu gosto dos meus amigos pelos defeitos. Porque gostar pelas qualidades não precisa ser amigo. É isso aí. Sabe, meu pai era um homem que falava muito através de ditados, sabe? Então eu procuro aprender essas coisas e a minha família acaba se tornando muito maior. Eu fiquei longe do André 20 anos. Nossa, parece que você sempre... Não, mas entendeu? Quando encontrou era a mesma coisa. Era a mesma coisa. E quando ele foi fazer orgânico, eu fui lá conhecer a propriedade dele. Faz assim, vai devagar, bicho. Orientou, não me deixou fazer o que eu queria fazer tudo de uma vez. Porque eu falei, não. é uma coisa extraordinária. Se vocês forem... Um Sagitário e um Capricórnio, não. Não. Não, mas aí que não, tá. Lá em Gonçalves, é uma cidadezinha no sul de Minas, que é uma cidadezinha pequenininha, mas é um lugar que vocês têm que ir para passar um final de semana, para namorar, para curtir natureza, sabe? Porque lá tem uma energia legal. A cidade tem uma energia legal. Eu não estou em Gonçalves. Minas tem muita energia. Mas a Serra de Minas, aquele monte de minério que tem em Minas, aquilo tem uma energia muito forte. O piso, então, a minha chão, família é muito maior. Lilico, Obrigado. obrigada. Valeu muito. Valeu, mano. Quer falar alguma coisa pro Lilico? Kim, Você tá vendo o ele tá lá, ó. você Tá? tá vendo. E nós vamos lá de novo, tá? Vamos voltar. Assim, Vamos voltar. Augusto, você gostou, Augusto? maravilhoso. Cadê o Chicão? Maravilhoso.